E aí, pessoal, continuando a estratégia lá, certo? De simular alguns casos, eu me dei ao trabalho aqui de pegar uma carteira, certo? Não de agora, uma carteira que foi recomendada lá por maio de 2007 e eu achei essa daqui, ó. Foi publicada dia 7 de maio de 2010, certo? Essa notícia aí, eu vou até atualizar aqui pra vocês verem que foi realmente publicado, certo? Aí tá aqui as ações. Esse banco aqui eu não sei o que aconteceu com ele, certo? Eu ainda não me dei o trabalho de pesquisar a respeito dele, mas o fato é que eu não achei as cotações dele. BMF3 Bovespa tá aqui, ó. Tá aqui, certo? É a B3. Eu encontrei as cotações. A Suzano, ela mudou. Eu peguei a Suzano 3, certo? Ao invés da 5, que a 5 parece que foi incorporada a 3, eles não tem mais a 5. Então eu peguei a 3. E o percentual, o peso aqui desse banco que não tem mais, eu peguei e dobrei a posição do Itaú aqui, certo? Ou seja, eu peguei o percentual que ia para ele, os 10,8, e somei aos 11,6, que dá esses 22,4. Porque os dois são bancos, certo? Então, só para facilitar aqui, porque alguns papéis desse deu trabalho pegar os dados, porque aqui tem os dados desses ativos, né, que continuam com o mesmo nome de 2010 para cá. E quem mudou de nome, quem mudou de ticket, o código, né, aqui quem mudou o código, com foi o caso da B3. Aí não tava com os dados completos, eu tive que vir nesse site aqui, certo? E baixar os dados para complementar as informações aqui, mas é o mesmo esquema lá do primeiro vídeo que eu fiz, pegando os dados aqui gratuitamente na internet. Pronto, eu peguei essa carteira, certo? Aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Veja que ela tem um percentual aqui, um peso, certo? Esse peso eu botei ali nas colunas, ó. Tá aqui o peso de cada ativo, certo? Com exceção do Banco Itaú, que é a soma do Banco Itaú com esse banco da Ecoval aí, certo? Somado ali dá os 100%. Aí a carteira aqui nada mais é que o quê? Que é a soma ponderada das cotações de cada um dos ativos, tá aqui, ó, de cada um dos ativos e o seu peso, certo? Ou seja, eu pego a cotação e eu pego o seu peso. O que eu estou fazendo aqui, galera, é como se eu estivesse criando um índice. Por exemplo, o índice IBOV, o que ele é? É um índice onde cada empresa lá ela representa um percentual dentro daquele índice, certo? Ou seja, eles pegam o peso daquela empresa, aplicam um determinado percentual e aquelas N empresas ali dentro daquele índice, ETF ou qualquer coisa desse tipo, elas têm sua representatividade lá, certo? Aí esses percentuais quem definiu foi aquela notícia ali, aquela carteira, certo? Aí o que nós vamos simular aqui é se em 2010 lá você tivesse visto aquela notícia e tivesse decidido investir nesses ativos, certo? Tirando aquele banco lá que eu não sei o que aconteceu com ele. Aí pronto, eu peguei a média aqui, ó, que vocês podem ver, certo? Ponderado de cada um e depois somei isso tudo. Somado isso tudo dá os 100% das partes aqui, que é exatamente isso, certo? Aí daqui para baixo eu fui descendo fazendo a mesma coisa, ó, para todas as cotações, certo? E pegando a soma. Então essa coluna do meio aqui que eu chamei de carteira é como se fosse o nosso índice IBOV aqui, certo? Então só para relembrar onde a gente parou aqui, para essa estratégia aqui do máximo, certo? Onde vocês assistam um vídeo anterior, que eu não vou me alongar muito a essa daqui não, certo?
Lá eu explico a tabela todinha, eu não vou explicar novamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é substituir essa média ponderada aqui, ou seja, minha carteira é como se fosse um índice agora, certo? Vou vir aqui colar somente valores. Automaticamente todo o resto aí ele já atualiza, certo? Todo o resto aí já é atualizado. Ou seja, esse percentual aqui, esse percentual aqui, esse percentual aqui, certo? E assim respectivamente. A tabela toda foi atualizada. O Selic eu vou manter aí, certo? Agora é como se meu IBOV aqui fosse a carteira. Eu vou até botar o nome aqui. Pronto. O meu IBOV aqui agora é a carteira. Ah não, fica confuso, né? É melhor manter IBOV. Todo mundo já sabe que é a carteira agora. Porque se eu mudar aqui, eu vou ter que mudar aqui, vou ter que mudar aqui, aqui. E o nome é grande, e aí vai terminar tirando o enquadramento aqui da tela, certo? Vai terminar tirando o enquadramento aí, certo? Então, se você tivesse, por exemplo, começado com a aporte inicial de 10 mil aqui, certo? É o mesmo caso, galera. Só muda que ao invés de eu ter comprado BOVA11, que é o IBOV, certo? Agora eu montei uma carteira de acordo com aquele peso, de acordo com essa notícia aqui, certo? Eu vi a notícia lá em 2010 e disse, eu vou montar uma carteira. Peguei lá 10 mil e montei essa carteira e fiquei na obrigação de aportar mais 1.000 todo mês, certo? Seguindo essa estratégia aqui, de ter um gatilho para aporte, certo? Então, como vocês podem ver aqui, o melhor caso foi este daqui, certo? O melhor caso foi o que? Uma queda superior a 45% e 100% em IBOV. Porém, como foi apresentado lá no primeiro vídeo, você só aporta no IBOV, certo? Você só aporta no IBOV. Aqui é como se você tivesse feito o seguinte, galera. Você salvou lá essa proporção aqui, mas não aportou. Você anotou lá no Excel, deixou salvo. Você viu a notícia, deixou salvo. Aí, dentro dessa sua estratégia aqui, uma queda de 45%. Você foi lá aportando R$1.000. Pá, todo mês R$1.000. R$1.000 no Selic, certo? No Selic. Aí, 6 anos depois, certo? Você ainda nessa estratégia, você foi lá e viu que a sua carteira aqui que você tinha salvo, certo? Você ainda não tinha aplicado nada a ela. Está na condição que você deseja, ou seja, uma queda de 45% nela. Entenda, você não aportou nada lá no começo quando você viu a notícia, certo? Você meio que criou o gatilho para ela e ficou esperando. Todo mês você ia lá e verificava se era o momento de aportar. Se era o momento de aportar. Enquanto não era o momento de aportar, você continuava na renda fixa. Aí lá em 2016, somando os 10 mil mais seus R$1.000 ali, você já tinha aportado aí com acúmulo de juros, né? Juntando o acúmulo de juros, você já tinha aportado quase R$110.000 aqui, que é essa coluna, certo? Essa linha. Tinha aportado quase R$110.000. Aí como seu balanceamento aqui você escolheu 100%, você pegou todo esse capital, R$109.661,52 e dividiu proporcionalmente nessa carteira aqui, certo? Nessa carteira aqui. Então, é como se você tivesse pego aquele valor ali e dividido de acordo com essas proporções, ou seja, 8% desse valor, certo? Por exemplo aqui, tivesse feito isso aqui, ó. Deixa eu pegar o valor aqui.
E eu vou travar a linha e a coluna. Travei a linha e a coluna. E aqui não é percentual. Não deu certo não por causa da formatação. Mas basicamente o que foi feito? Você pegou lá os 109 mil reais, certo? Pegou lá os 109 mil reais. Pegou 8% desse valor aqui, certo? Deixa eu botar os mil aqui. 1, 2, 3. Pegou 8% desse valor aqui. Agora parece que foi. Espera aí que eu vou ter que travar o I9. Só anda a outra, certo? Quando fica esses desenhozinho é porque não cabe o número dentro da janela. Aí dá 2 cliques aqui entre as colunas e ele organiza, certo? Então é como se você tivesse feito isso, ó. Se eu somar isso tudo aqui, dá exatamente os 109 mil reais. Ou seja, é como se eu vi a notícia lá, certo? Eu vi a notícia lá em 2010, aí salvei a carteira, disse essa carteira aqui eu acho que é boa, vou ficar monitorando ela. E ficou monitorando ela, certo? Aí você definiu aqui, por exemplo, aqui o melhor caso foi 45% de queda. Você definiu que ia aportar 100% nela quando essa carteira caísse 45%, certo? Aí você foi lá acompanhando. É como se você viesse montando essa tabela dinamicamente. Você vem montando aqui. Aí, por exemplo, o mês de dezembro de 2015 você foi lá e botou a cotação daquela carteira que você montou, certo? Aí em janeiro você foi lá e botou a cotação e viu que ela teve uma queda lá de X%, certo? Relacionada ao topo histórico. Aí se enquadrou dentro do seu gatilho ali, certo? Aí você pegou os 109 mil que estava lá no Selic, que você aportou esses anos tudinho, e dividiu de acordo com o peso lá da carteira, dessa forma. No YouTube você botou 24.416, por exemplo aqui. Na Gerdau botou 11.336, ou seja, distribuiu o dinheiro todo aqui. Pronto. Feito isso, no mês seguinte, verificou-se o gatilho novamente. Estava com a queda superior a 45% ainda, certo? Você foi lá, o aporte daquele mês, você botou no Ibov também, certo? Aí no mês seguinte já não satisfez o gatilho. Aí você voltou a aportar aqui no Selic. E assim continuar aportando no Selic até que satisfaça novamente o seu gatilho ou você reduz esse gatilho dinamicamente ao longo do tempo. Porque o que é que você tem que lembrar? Que aqui a gente já tem toda a informação, certo? Mas lá no passado, por exemplo, você vai ter a informação até aqui. Você vai ter essa informação. Aí no mês seguinte aqui você vai verificar que teve essa queda, dado que? Dado todo o histórico passado, certo? Dado todo o histórico passado, você vai verificar que teve essa queda, você vai lá e faz o aporte, entendeu? Aí você tem uma estratégia e você segue ela à risca. Aqui ninguém está especulando nada, você setou seus parâmetros que queria 100% em IBOV e queria um gatilho de 45%. Ah, mas eu passei, sei lá, 6 anos com a carteira salva sem aportar nada, é sério? É sério, é exatamente isso. O que os analistas fazem muito é isso, eles fazem muitas simulações, certo? Várias carteiras, testam as performances dessas carteiras e supõe-se que elas vão repetir o feito lá usando os critérios de evaluation que eles fazem, certo? É porque tem técnicas diferentes. Tem gente que usa o passado aqui que nem a gente está utilizando nesse vídeo e tem gente que prefere
especular o futuro usando valuation, certo? Dados os resultados passados. De todo jeito, ela utiliza o passado para tentar prever o futuro. Mas o fato é, aqui você setou seus parâmetros, esperou ele ser satisfeito, foi lá, com todo o seu compromisso, pegou todo o capital lá, alocou, de acordo com seu gatilho, seguiu a regrinha normal, você teve uma performance aqui de quase 300 mil reais. Isso é 123% do seu capital empregado, certo? Ou seja, você mais que dobrou o dinheiro que você precisou desembolsar esses anos, se você tivesse feito aquela carteira seguindo essa estratégia, certo? Ah, mas vamos supor que você não consegue ficar sem nada de Selic, pelo menos 20%. 45% você considera demais, você botou lá um gatilho de 35%, não importa, você se enquadra aqui no 35%, 80%, que é exatamente esse valor aqui, certo? Teve uma valorização de 83,42%. Aí, para melhorar ainda mais essa simulação aqui, o que poderia ser feito? Você poderia variar a estratégia aqui e ver se obtém resultados maiores, ou seja, o maior aqui foi 288 mil, certo? Vamos testar com a variação com relação ao mês anterior. Ou seja, se eu fosse basear a minha estratégia em relação à queda que eu tive com o mês anterior, em todas essas combinações possíveis aqui, ou seja, uma queda de menos 10%, uma queda de menos 15%, uma queda de menos 20%, aqui se sairia melhor neste caso é uma queda de menos 15%, onde você conseguiria o montante final de 265 mil. Lembre-se que a outra lá deu 288, certo? Pode ver que ela é bem semelhante aqui, ó. Basicamente você não fez ah, pera aí, foi mal. Tenho que atualizar aqui pra gente ver ela, né? Pronto. Uma valorização de 97%. Ah, tá 80-20. Que é essa daqui, certo? Porque tem gente que não se expõe. Eu, por exemplo, não me exponho 100% no Ibov. Então vamos se basear nessa de 80%. A gente não conseguiu 254 mil, certo? Quantos aportes eu fiz? 2. Ou seja, eu vim esses anos tudo em Selic, Selic, Selic. Foi satisfeito o meu gatilho aqui. Lembre-se que agora eu estou olhando para essa coluna, certo? Foi satisfeito o meu gatilho aqui. Eu fui lá, peguei 80% do que tinha acumulado e apliquei nessa carteira aqui, certo? Esse gráfico aqui, eu destaquei a carteira, é esse vermelho com uma sombra amarela aí, certo? É o desempenho médio da cotação ao longo dos anos. Veja que alguns ativos aí, que nem a Vale, ó, era lá em cima, caiu, subiu de novo, outros foram mais crescentes, tipo a Leme 4 aqui, ó, essa verdinha foi subindo. Então você diversifica entre esse número de ativos justamente para tentar amenizar esse tipo de coisa que aconteceu com a Vale, o tipo de coisa que aconteceu com aquele banco lá que eu nem sei o que aconteceu, eu sei que não tem mais cotação dele, certo? Então a diversificação é importante por causa disso. E vamos supor que você variou a estratégia também aqui, variou para essa. Ó. Se você vê essa estratégia e essa, elas são semelhantes, certo? Só muda o tamanho da janela, ou seja, aqui, deixa eu virar aqui para a gente ver. Aqui eu estou pegando os últimos 2 anos, ou seja, eu tenho uma janela de tempo dos últimos 2 anos. Então a queda que eu vou verificar nisso, que teve o melhor desempenho aqui, foi menos 30. Ou seja, você não... Naquela outra lembra que a gente precisava de uma queda de menos 45% para começar a aportar na carteira. Pronto. Usando uma janela de 2 anos aqui, certo? Você precisaria somente de uma janela de tempo de 2 anos e uma queda só de 30% para conseguir basicamente o mesmo resultado, certo? Se a gente, ó, 288.850. Se a gente voltar lá para a primeira, 288.858,88 centavos. Deu a mesma coisa, certo?
deu o mesmo valor aqui. Então é bem semelhante. A janela de tempo aqui ela influencia como gatilho, certo? Porque as coisas elas são cíclicas. Tem os períodos de baixa, tem os períodos de alta. E uma janela de 10 anos é realmente muito tempo. Para você ter ideia, alguns ativos daquela carteira mudaram de nome, outros mudaram o ticket, outros literalmente sumiram. Foi o caso daquele banco lá que eu não achei, certo? Então, a estratégia é bem tentadora essa daqui. E lembrando, galera, que esse vídeo não é recomendação, certo? Eu peguei essa carteira aqui só por teste de conhecimento mesmo, certo? Só para compartilhar. Por exemplo, se você for entrar lá no site da XP ou qualquer outra empresa aí, certo? Eles vão ter uma carteira recomendada pública lá. Então isso aqui que a gente está simulando é como se você pegasse uma carteira daquela, fizesse uma tabelinha dessa aqui e fosse mês a mês pelos próximos anos, né? Ou seja, é como se a gente tivesse aqui embaixo, faz de conta que aqui é hoje. Eu vou lá mês a mês e boto os valores da cotação aqui, pá. E boto os valores da cotação aqui. E vou verificando. Peraí que eu inseri do lado errado. E vou verificando o que? Eu vou verificando se a queda está dentro do meu critério lá que eu criei para realizar o aporte, certo? Deixa eu descer aqui, botar em percentual, botar mais um zero aqui, pronto. Deixa eu tirar esse gráfico aqui de cima. Pronto, basicamente, vamos supor hoje, você escolheu sua carteira, certo? Você foi lá hoje, vamos supor que está fechando o mês, né? Por coincidência aqui está fechando o mês. Quinta-feira lá, dia 30, você foi lá, foi o último pregão do mês, pegou o último fechamento da Petrobras aqui, que é o primeiro ativo, certo? Deixa eu congelar isso aqui. Vamos ver se eu lembro onde é que eu congelo isso. Eu sei no Google Sheet. Não lembro aqui no Excel onde é não. Mas o fato é, o primeiro ativo é Petrobras, o segundo é B3, certo? Aí você hoje, dia 30 lá vai fechar o mês. Lá dia 30, abril de 2020. Dia 30 lá fechou o mês, você foi lá e botou o preço de Petrobras, certo? Vamos supor que está R$18. No mês que vem, e você bota o preço das outras. No mês que vem foi lá e botou os outros. Ou seja, você faz uma planilha dessa para você e vai alimentando ela mês a mês, certo? Mês a mês. Quando ela bater o seu parâmetro, no caso usando essa janela aqui de 2 anos, ou todos os meses anteriores, lembrando que não precisamente precisa ser 2 anos, por exemplo, se eu tiver aqui e já satisfez o meu gatilho, uma queda lá que eu botei aqui foi o que? Uma queda de 30%, certo? Se eu botei uma queda de 30% aqui, já bateu minha queda de 30%, então eu vou lá e faço o aporte, certo? Seguindo o peso lá da carteira que eu presetei anteriormente. Lembrando que isso aqui eu peguei um exemplo de carteira recomendada, galera. Você pode montar a sua do jeito que você quiser, certo? Vamos supor aqui, tem quantos ativos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100 dividido para 9. 11,1. 11,1. 11,1. 11,11. 11,11. 11,11. 11,11. 11,11.
8,11. Pronto. Só para fechar os 100 ali, que eu tenho um toquezinho. Pronto, fechou os 100, certo? Vamos supor que você montou sua carteira lá e por coincidência ela foi igual a essa, certo? Mas você quis que os pesos fossem iguais. Como você não prevê futuro, você acredita nas empresas, certo? E você definiu lá que queria dessa vez os pesos iguais. Ou seja, todo o capital que você vai ter lá agora está indexado com peso igual. Você vem aqui, copia a cotação, colar somente valores, certo? Melhor estratégia aqui, ó, com peso igual, já vai para uma queda de 25%, o melhor resultado ali, só que conseguindo só 260 mil, não foi um dos melhores que a gente conseguiu até agora, certo? Mas, ou seja, há diversas formas de você fazer a mesma coisa, porém, em todas elas você precisa ter uma estratégia, certo? Você precisa ter uma estratégia. Por exemplo, aqui a Selic aqui, ela tá dando um valor até alto, porque ainda tá com aquela Selic antiga, que era alta, certo? Se eu fizer aqui a mesma redução que eu fiz no outro vídeo, você vai ver aí que a Selic não fica tão legal, certo? A Selic não fica tão legal. Você perde muito capital comparado aqui ao que você pode conseguir se expondo aqui, por exemplo, 50-50 aqui. Você já ganha quase 40 mil a mais, certo? Você botar 50-50 aqui, você se enquadraria nessa queda de 25 a 50%. Mas basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica por trás. Aqui a gente está fazendo com o histórico dos últimos 10 anos, porque nós temos esses dados, certo? Mas quando você for botar isso na prática, você vai alimentando aqui linha a linha. Vai alimentando linha a linha a sua planilha e verificando a queda. Se você botou que ia aportar com a queda de acima de 5%, pronto. X meses depois aqui, você já foi lá, pegou o acumulado que tinha no Selic e aportou, certo? Basicamente é isso. E é isso aí, galera. Dúvidas, sugestões, comente aí abaixo, certo? Próximas análises. O que é que a gente pode fazer? Que estratégia você gostaria de ver ou testar aqui, certo? Se no lugar do Selic quer botar outra coisa, algum ETF ou coisa desse tipo, não sei. Mas a maioria usa Selic para reserva de emergência, certo? Ou até poupança mesmo. Poupança eu não vou botar aqui não, porque entre botar poupança e Selic não vai fazer muita diferença na análise não. Isso aí, boa sorte e bons estudos.